Diz assim a palavra do Senhor: desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupou com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixado aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer uma sua tarefa e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa. Ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e, lançando-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei, e assim ele fica lá. Vamos orar e pedir a Deus revelação do céu para nós. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, nos ensine através dessa tua palavra. Eu creio que todos nós vamos passar por testes, e assim como José, que nós possamos ser vencedores em situações como essa. Nós oramos pedindo a tua revelação do céu sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero começar falando com vocês sobre essa tentação que José passou, porque isso configura muito a realidade de todos nós. E o texto diz aqui que a mulher de Potifar começou a cobiçar, ou seja, em outra versão, começou a olhar para ele com desejo. E, queridos, se nós queremos também ser aprovado assim como José passou naquele teste e foi aprovado, e ter uma vida pura, nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos tomar o cuidado para que a gente possa fugir de certas situações que às vezes vão ser provocações para nos prender em situações que vão realmente nos deixar em embaraço. E aqui nós precisamos entender logo algo. Um dos grandes segredos aqui, queridos, é que quando a gente fala de desejos, a gente vai perceber que os desejos, eles nascem aonde? Nos nossos olhos. É incrível, porque a palavra do Senhor Jesus diz algo muito poderoso em Mateus 6:22. Olha só o que diz a palavra. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Observe, porque José, ele levava muito a sério a questão da pureza. O que nós estamos falando aqui hoje é sobre como nós podemos vencer as tentações e se tornar alguém realmente puro. Alguém que vai compreender o desejo e a vontade de Deus.
Se você olhar, querido, aqui, você vai perceber em Gênesis 39, 9, como o José levava a sério isso. Ele diz assim, ó, essa para mim foi uma chave espiritual. Ele diz assim, poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele sabia que a impureza sexual era um pecado contra Deus. Nós temos que ter consciência disso, que a impureza sexual é um pecado que ofende o coração de Deus. Precisamos entender isso. Se você quer entrar o ano de 2025 com mudança, transformação na sua vida, você precisa começar a fazer ajustes agora em 2024, fazer consertos. Agora, não é assim que o inimigo faz todos os dias. Todos os dias nós vamos ter tentações. Alguém um dia perguntou para mim se eu era, pastor, o senhor é tentado? Eu falei para essa pessoa, eu sou tentado como qualquer outra pessoa. Eu ainda sou homem. Porém, escolhi o caminho da vitória. O grande segredo é quando você escolhe o caminho da vitória. Aí você não vai se deixar dar o luxo de deixar a tentação pegar você. É assim que nós precisamos viver. E por isso, Paulo nos orienta também da mesma forma. Paulo vai trazer uma palavra que eu acredito ser uma palavra poderosa para a nossa vida, para que a gente possa hoje, nos dias atuais, vencer o pecado, a tentação, e de uma vez por toda, rebentar com todas as obras das trevas. Vamos lá então na palavra? Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, vamos lá, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ei, para lá, então existe uma diferença entre alguns pecados. Existem pecados que são pecados simples, porque às vezes as pessoas dizem que não existe diferença de pecado. Existe esse pecado que é um pecado complicadíssimo, porque ele está dizendo que você peca contra o seu próprio corpo. Esse é um pecado diferente. O pecado da imoralidade sexual vai levar você a ter problema com a sua própria vida. Peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Fala para você mesmo assim, eu não sou de mim mesmo. Eu sou do próprio Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você entender isso de verdade, você vai cuidar melhor do seu corpo. Você vai cuidar melhor da forma que você vai se vestir, da forma que você vai usar o seu corpo. A imoralidade sexual é uma armadilha para nos prender. Infelizmente, essa aqui é uma grande verdade. Você precisa ficar de olho nas ciladas. Então, imagina, aquela mulher olha para José. José, um jovem bonito, né? Um jovem saradão. E aqui fica uma dica, porque às vezes a gente está olhando para a grama do vizinho. Se você quer uma mulher bonita, invista nela. Fica mais fácil, né, amor? Invista. Nós precisamos, porque às vezes a gente fica de olho na grama do vizinho, mas às vezes é só aparência. Eu quero saber se você convive com alguém. Aí você vai saber quem realmente é essa pessoa. Porque às vezes a gente fica olhando para a aparência. Assim que nós podemos mudar todas as coisas na nossa vida. Então eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe. A tentação, queridos, não é um pecado, mas é um convite para um momento de prazer passageiro. Porque às vezes as pessoas entram numa tentação
e eu vou explicar já já como acontece uma tentação e como você é atraído por isso e às vezes é pego como como uma armadilha que é colocada para que você caia, e aqui você precisa entender, porque assim você vai sair disso. Agora, quando nós cedemos à tentação, abre-se uma porta de entrada para grandes tragédias. E você pode ver na Bíblia, e tem todo um histórico de situações de pessoas, né, que infelizmente, por causa de ceder à tentação, passaram por situações. Então eu fico pensando assim que a tentação é como um terreno escorregadio. Você já andou num terreno escorregadio? Como é que você está andando assim? E parece que você tem que andar com muito cuidado para você não cair. Pois é, tem que ser isso na nossa vida. Porque homens de Deus como que tomaram uma decisão, que fizeram alguma coisa, que vacilaram na sua vida, infelizmente, porque andaram muito perto do pecado. E eu estou falando, por exemplo, de um homem chamado Sansão, um homem que foi chamado para viver um plano poderoso na sua vida, mas por causa das suas atitudes, ele não conseguiu chegar no seu destino. Tinha um sonho para a vida de Sansão, mas ele não chegou no destino, porque no meio do caminho ele cometeu algumas coisas que foi atraindo ele foi cedendo e daqui a pouco ele não conseguiu mais voltar. É assim na nossa vida. Eu espero que você esteja entendendo. Então, o lugar onde muitos homens e mulheres se arriscam podem trazer problema. Nós temos que tomar muito cuidado. O diferencial de José foi permanecer inabalável, e aqui é que esse é um dos nossos sonhos, e o final da vida de José foi o quê? Vitória. Ele conseguiu realizar o sonho, mas José não abriu espaço. Ele não abriu espaço para flertar com aquela mulher. Porque você vai ver no histórico ali, daquilo que nós lemos, que o José, inclusive, ele fugia dela. E aqui nesse caso, queridos, fugir nesse caso aqui, não é fraqueza, é justamente entender que você precisa estar posicionado. Quando eu olho para essa posição de José e vejo ele vivendo isso, é uma atitude, porque ele olhou para o que poderia acontecer. Então ele teve uma atitude, e assim também tem que ser conosco. Nós precisamos, em momentos que você vai ver que possivelmente vai ter uma situação, você já tem que fugir disso. E hoje pela manhã, nessa mesma palavra que eu estava ministrando, eu estava contando a experiência de alguém que vivia na nossa casa durante 8 anos e que trabalhava aqui na igreja. Então eu tinha que vir, saía de casa para vir para a igreja, e ela também vinha para trabalhar. E infelizmente eu tinha que falar para ela assim: olha, você vai ter que ir de pé, porque eu não carrego mulher sozinho no meu carro. Com isso, eu estava evitando qualquer tipo de comentário, porque o diabo ele só quer uma coisa para te pegar. Então você precisa sair da cilada, ou seja, da aparência do mal. Nós temos aqui algo que nós entendemos como valioso na nossa vida. Aqui a gente não atende mulher, homem não atende mulher, a não ser que seja acompanhado. Porque a gente sabe da importância que é cuidar desses detalhes. E a Bíblia, então, vai deixar muito claro que José, ele não abriu mão desse cuidado. E é por isso que ele se livrou desse pecado, que estava ali pronto para agarrar ele. Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos andar na direção de Deus. A Bíblia vai dizer que a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que nasce a cobiça? Vamos lá, vamos entender isso. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Aleluia. Vamos lá.
Tiago 1, 14 e 15. Vamos ler aqui o que a palavra do Senhor diz. Diz assim a palavra do Senhor: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio... Não, para lá, vamos ler de novo, gente. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio... mau desejo. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, se esse desejo, tendo concebido, porque é um processo, entenda bem, isso é um processo, ele vai dar à luz o pecado. O pecado é algo que é gerado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você peca, não pense que isso aconteceu de qualquer jeito. Ah, aconteceu. Aí a gente bota, inclusive, culpa no diabo. Não. Muitas vezes, a maioria delas, você deixou esse pecado ser gerado. Começou, às vezes, entrando nas janelas que nós temos. A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas. Porque, às vezes, você olhou e desejou. E aí a coisa começa a ficar pior. É ou não é verdade? Agora ele diz assim, que se isso concebe, gerou, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o quê? A morte. Queridos, nós vamos ver isso, muitas e muitas situações na Bíblia. De situações que aconteceram, de pessoas que por causa do pecado geraram morte. Então, o resultado da tentação pode se tornar em morte. O início parece excitante, parece muito bom, mas o pecado que é produzido traz coisas amargas e depois, se for, geralmente o resultado disso é morte. A gente precisa tomar muito cuidado. A cobiça, ela é como se você resolvesse adotar um filhote de leão. Parece muito bonitinho o filhote de leão no início. É muito legalzinho, mas depois ele vai crescer. E se você não tomar cuidado, ele vai comer o teu braço. E se tu não tomar cuidado, ele vai te engolir, vai te matar. É assim o pecado. Às vezes a gente brinca com o pecado. A gente brinca com a tentação. Olha só esse homem que Deus tentou corrigir ele. Gênesis capítulo 4, verso 7 vai falar do Caim. Olha só, se você fizer o bem, não é certo que será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta. Ei, Caim, o pecado está na tua? Fala para o teu irmão para ele entender que pode ser que o trem está pertinho dele. Diz, o pecado está na sua? Compete a você? Compete a você? Quem é que domina? Quem é que fecha a porta para o pecado? Quem é que fecha a porta para o pecado? Ah, vocês sabem que é vocês. Então tem que fazer, gente. Não é? Quando você... Ah, não foi o diabo. Ei, escuta, você tem o poder de fechar a porta. Quando o bicho vir... né? Que você vê, você já diz, fecha a porta, faz que nem o José, corre, se for necessário, mas não fica, fugir é ser forte, gente. Escute isso, ele não cedeu, ele fugiu diante da tentação, ele fugiu porque diante da prova, ele começa a decidir, dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Então a palavra de Deus nos ensina a resistir o diabo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos resistir, porque a Bíblia vai dizer que estejam alertas e vigilantes. O diabo, o seu inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. O que você tem que fazer? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que a gente vai resistir à tentação? Permanecendo firme na fé.
eu tenho convicção daquilo que é melhor para a minha vida, eu sei o que eu quero, eu sei qual o caminho que eu devo andar, eu sei o caminho que eu tenho que trilhar, aí você vai começar a vencer as tentações que vão começar a surgir contra a sua vida, porque todos os dias elas vêm, todos os dias, não fique pensando que não vem, o mundo no qual nós estamos vivendo, gente, se a gente ceder às tentações, estamos enrolados, as paixões que estão surgindo, fuja das paixões. A Bíblia ensina sobre fugir das paixões. Inclusive, isso aqui é para jovens e para gente madura também. 2 Timóteo 2:22. Fujam dos desejos malignos da juventude. Jovens, tomem cuidado. Por sinal, deixa eu falar aqui para vocês, moças. O homem que se deita com você antes do casamento, esse homem não te ama. Já fica logo documentado isso, tá? Porque ele só quer ter momentos de prazer. Tome cuidado com isso. Pastor, pelo amor de Deus, nós estamos no século 20. Ei, mas a Bíblia não mudou. A palavra continua a mesma. E as verdades têm que ser ditas. Quantos estão comigo aqui? Ainda bem que eu tenho crente aqui nesse lugar. Por mais maduro que você seja, querido, por mais seguro que você seja, você precisa entender que o grande segredo de Deus é que a gente possa conhecer a importância de manter limites. Se você entender isso, você vai começar a trabalhar a seu favor. Então eu quero te dar aqui 4 pontos rápidos. Como você vai fugir da impureza sexual. Vamos lá. Primeiro ponto, a impureza pode afetar a sua vida. Por que fugir, né? A impureza poderá afetar você e a sua família. É muito sério. A imoralidade sexual abre uma porta espiritual. Se você leu comigo a palavra que nós lemos de 1 Coríntios, você já entende isso. Porque ela pode alcançar, além de tudo, os seus filhos e os seus netos. Por exemplo, eu atendo pessoas, e às vezes ao atender pessoas, eles falam assim, pastor, eu não sei por que os meus filhos estão vivendo isso. Aí eu tenho que puxar o histórico, porque eu vou fazer um mapeamento, saber como é que está a vida. E a história vai sempre se repetir de alguém que realmente, infelizmente, ainda viveu situações lá atrás. E por causa disso, o inimigo veio para tentar perseguir os seus filhos, e os seus netos, e os seus bisnetos. E aqui você agora vai ter que correr atrás, para tentar frear todas as ações do diabo. Aí é aquela velha história, é como a gente fala, muitas vezes a gente gasta energia, gasta saúde para poder correr atrás do dinheiro, e depois a gente tem que gastar o dinheiro para correr atrás da saúde. É ou não é verdade? Então, às vezes nós estamos assim, porque a gente deixa as coisas irem. Olha só, eu vou te dar exemplo aqui de alguém que caiu em adultério e que gerou consequências. O Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Davi, ele olha um dia para Betseba e resolve, dentro de uma paixão, ficar com aquela mulher. E ele chama aquela mulher, tem relações com ela, gera um filho com ela. Meu Deus do céu, que desastre para a casa do Davi. Mesmo Natan, o profeta, ter ido lá, ter falado com ele, mas vieram consequências. Sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu, gente. A Bíblia diz que Amon, filho de Davi, se apaixonou pela sua meia-irmã, que era a Tamar. E por causa dessa paixão, ele cria uma situação, olha que coisa terrível, cria uma situação e ele, nessa paixão, ele faz algo terrível, porque ele vai abusar daquela menina, da sua meia-irmã. E depois de abusar, ele repudia ela. E depois de repudiar, vem um outro desastre, porque o seu irmão Absalão resolve matar o próprio irmão. Meu Deus, que desastre dentro de uma casa, por causa
de uma inconsequência danosa que veio e a pessoa não conseguiu frear. Quantos estão entendendo isso? Então olha para o seu irmão e diz assim, é muito sério. Não brinque com o pecado, porque é sério. Eu acho que os irmãos devem estar me olhando assim, dizendo, pastor, o senhor chegou valente. Mas não é que dizer que eu estou querendo levar vocês para 2025 de maneira diferente. Eu quero ver vocês bem. Eu quero ver vocês sonhando com coisas grandes. Depois você vai ver que os soldados de Davi resolvem matar o Absalão. Em uma consequência desastrosa. Tudo isso porque um dia o Davi abriu uma porta de prostituição. Então o que eu estou falando para você hoje? Cuidado com a sua vida, para que você não abra uma porta. Às vezes você já estava com a mão na maçaneta, e Deus está dizendo assim para você hoje, tire a mão da maçaneta, porque você já está perto de cair numa cilada violenta e destruir a sua geração, a sua família. Diga amém. Amém. Meu Deus do céu. Tudo isso, quando ele abre essa porta, vem a destruição. Então não se engane, a imoralidade na sua vida, ela pode trazer um impacto negativo para a sua família. É incrível isso. Muita gente vivendo situações por causa disso. Segundo, vamos lá. A impureza, ela pode afetar a sua fé. Por quê? Porque quando a pessoa está em pecado, infelizmente, ela começa a negar a sua fé. Ela esfria no relacionamento com Deus. É incrível isso. Às vezes as pessoas, para poder manter a sua vida de pecado, começa a mentir. Ela mantém a aparência. A pessoa, ela tenta esconder as coisas. Mas saiba disso e não se engane. De Deus a gente não se engana nada, porque Ele vê todas. Vamos repetir isso? Deus vê todas? Diga para o seu irmão, Deus está de olho em você. Não tem jeito. Você pode me enganar, mas você não engana a Deus. Deus está vendo, e Ele está com os olhinhos em você, e te chamando para viver o melhor. O pior de tudo é que as pessoas, quando eles estão nessa linha, às vezes eles ficam cegos espirituais. Já viu aquela pessoa que fica cego? A paixão, ela cega as pessoas. E às vezes você cria máscara religiosa para viver de aparência. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso. Queridos, a impureza também pode afetar o seu futuro. É incrível porque muita gente tinha um destino muito legal para a sua vida, mas por causa de situações, da impureza, da vida fora do padrão de Deus, às vezes as pessoas vão escorregar e vão cair e vão viver coisas que não vão agradar a Deus. E assim, eu preciso levar você a entender. Se José tivesse seguido a tentação que foi proposta para ele, o seu futuro seria um desastre e ele estaria como escravo. Como muita gente hoje está assim na sua vida espiritual. Escravizado. Valei-me, né? Porque você começa a carregar pesos na sua vida. Aí você não consegue orar mais. Você não consegue se relacionar mais. Você não consegue viver o que Deus tem para você. Queridos, nós precisamos entender isso. Ou seja, os sonhos começam a ser apagados do seu coração. O projeto que Deus tinha para você pode ser destruído. Não porque Deus queira, mas porque você decidiu. Sabe por quê? Porque só quem pode decidir com relação ao seu futuro é você mesmo. A tua decisão vai
apontar para aquilo que você, aonde você quer chegar. O teu posicionamento. Ele perderia a chave para o seu futuro. Imagina, tudo estava proposto. Deus sabia do que ia acontecer, mas ele tinha que passar pelos testes. E nós também, da mesma forma, estamos nesse mundo aqui passando pelos testes. Todos os dias. Nós precisamos vencer. E uma das coisas que vai fazer você andar em vitória é purificar a sua vida. Você precisa ir para diante de Deus. Satanás nunca vai dizer que você vai perder o seu futuro pelo prazer. Porque ele vai tentando sempre te levar para que você ache que isso é bom. Mas lembra de Esaú, gente? Como foi que aconteceu com ele, com Esaú? Você sabe da história do Esaú, gente? Vamos lá? Vamos entender essa história do Esaú. Um dia, o Esaú estava com fome, chegou e o Jacó tinha feito um prato de lentilha, muito gostoso, cheiroso. Essa é tipo perfume de mulher que quer derrubar a gente. Miséria queima, né? Então, o José, ou melhor, eu já estou querendo mudar o nome do Esaú, né? O Esaú chega e sente o cheiro e começa a cobiçar o guisado. A comida gostosa que o Jacó estava fazendo de propósito. Miséria queima, né? De repente, ele chega e ele diz, me dá um pouco dessa comida. E o Jacó então faz com ele uma troca. Diz assim, me dá a bênção que você tem de primogenitura que eu te dou o prato de lentilha. O que ele fez? Trocou aquilo que era mais importante pelo momento. Todos estão entendendo isso? Aquilo que era a bênção, aí o futuro ficou assim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe como é que seria? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas por causa do prazer momentâneo, ele troca aquilo que era bom, maravilhoso, pelo momento. Meu Deus do céu, gente, não troque a sua mulher pelo momento. Não troque o seu marido pelo momento. É sério isso, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Meu Jesus, que coisa linda poder amar o Senhor e experimentar as coisas de Deus. Agora, presta atenção nisso, porque a ideia do diabo vai ser sempre levar você para a queda. Eu queria que você depois, na sua casa, lesse Provérbios, capítulo 6 e capítulo 7. Você vai entender o que é uma queda na vida espiritual, na prostituição. A Bíblia vai explicar que a pessoa está sendo conduzida para a morte por causa do pecado. É muito sério. Escute isso. Eu não sei se você consegue entender, mas por último eu quero chegar no quarto e fechar com você aqui. Quarto ponto que eu quero fechar. A impureza, ela começa nos nossos olhos. Para você vencer o teste da pureza e se tornar alguém puro, você precisa lavar os seus olhos. E a Bíblia fala sobre isso lá em Apocalipse. Compre colírio para os seus olhos, para que você possa enxergar e ver da forma que Deus quer. Segundo o que nós aprendemos, essa mulher do Potifar, ela começou, em Gênesis 39, 7, ele vai dizer assim, começou a olhar para ele com desejo. Ela começa a olhar para ele com desejo. Sabe como é que nós vamos cair? Quando a gente começar a olhar com desejos.
quando os nossos olhos se prenderem. Sabe aquela olhada que a gente... O problema não é a primeira olhada, é a segunda olhada. Não é? Que às vezes a gente... Ninguém vai andar de carro e ficar, né? Sem olhar para lugar nenhum. E, por sinal, queridos, ainda bem que a nossa igreja aqui é uma igreja de mulheres sérias, que se comporta e se veste bem. Porque tem lugar que a gente dá licença, mas as mulheres estão fazendo os homens pecar, com os olhos. Não é? Então, tome cuidado quando você for se vestir, né? Faça como a minha esposa faz. Amor, tá bom assim? Digo, tá excelente. Se estiver curto, eu já digo, opa, não tá legal. Não é? Às vezes a gente tem que fazer isso. Eu sou solteiro e tal. Vá no espelho, olhe, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo me revela se eu estou legal mesmo. Se vista para agradar o Senhor e você vai ver bênção do céu na sua vida. Jesus, ele vai dizer no Sermão da Montanha, Mateus 5, 28. Está aí? Dá para colocar ou não tem? Diz assim, mas eu digo. Tem, legal. Diz, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, meu Deus, é só um rabinho de olho, aqui na cabeça dizendo assim, ai, se ela fosse minha. Já dançou, meu irmão. Já pecou. Aí tu tem que ir para diante de Deus, né? Senhor, me perdoe. Mas aí tem outra coisa que você pode fazer, é começar a treinar, a não olhar, e não ficar olhando, e nem muito menos desejar, porque qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Que coisa! Então, olhe do jeito certo, não olhe de forma errada. Quando você olhar para alguém, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pensa que eu sou muito carinhoso com as irmãs na igreja. Mas tem uma coisa, eu sou muito respeitador. Primeiro porque é o seguinte, eu nunca abraço uma irmã assim de frente. A pastora Cardene sabe muito disso. Para abraçar e sentir os seios de uma irmã. Não faça isso. E você, irmã, também não se deixe a viver isso. Geralmente, quando alguém chega perto de mim que quer me abraçar, eu dou o lado. Pastor, é porque... Não, queridos, é porque é o seguinte, isso é cuidado. Cuidado comigo mesmo. E cuidado com as pessoas. Como estão entendendo isso? É muito importante. E também com o olhar, porque se o olhar mexe com você, você precisa agora talvez de socorro. Por isso, a pornografia, escute isso aqui é muito importante. A pornografia pode ser uma porta aberta para você abrir um campo de sedução na sua própria vida. Sabe aquelas olhadas da internet, porque hoje está tudo ali para você olhar. As mulheres estão se vendendo. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão assim, é verdade. Não tem jeito. Né? Nós estamos aqui combatendo esse império destruidor. Mas nós estamos no século... seja qual for. Eu estou só falando que isso é imoral e é destruidor. Qualquer imagem que aguça o desejo prejudica a sua vida. Então saia disso enquanto é tempo. Muita gente que está entrando em portas erradas porque abre um leque e daqui a pouco está olhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu treino para não ficar olhando coisas erradas. Quando eu olho, porque não dá, porque está ali. Que passa uma mulher,
já passo rápido, estou fugindo. Faça isso, irmão. Você vai ver que você vai treinar e daqui a pouco você vai ficar vencendo isso. Agora, se você pegar e, rapaz, né? E começar a olhar, sabe o que vai acontecer? Irmão, tu vai abrir porta. Daqui a pouco você vai querer olhar mais. E a inteligência artificial vai mandar. Porque agora o negócio está assim, né? Tu quer ver? Pega o celular de alguém no discipulado. Não, estou brincando. Pega o teu celular e olha o que você mais vê, é o que eles te mais mandam. Tu pode olhar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pregação, de coisas e tudo, e depois o meu outro hobby é ver gado. Aí está tudo ali, e eles mandam, e toda hora manda, é curso, é não sei o quê. É isso, gente.